Você já acordou com a sensação de que sua vida acabou e que o amanhã não faz mais sentido? Pois foi exatamente assim que comecei meus 40 anos. Não com festa, não com alegria, mas com uma dor que rasgava meu peito de dentro para fora. Se eu te dissesse que hoje eu sou dono de uma das redes de postos de combustíveis mais respeitadas da região, talvez você pensasse que eu sempre fui forte, visionário ou abençoado. Mas a verdade é outra. A verdade é que eu fui destruído antes de ser reconstruído. E essa história é a minha. Tudo começou alguns anos antes, quando eu ainda tentava sustentar minha família com bicos e empregos temporários. Tinha 3 filhos pequenos e uma esposa que fazia das tripas coração para manter tudo de pé. Trabalhei como motorista, vendedor, entregador e até como ajudante de pedreiro. Nunca me faltou vontade. Mas a vida parecia rir da minha luta. E quando eu achava que nada poderia piorar, veio o primeiro baque. Meu pai, meu maior exemplo de homem, de força e de honra, sofreu um AVC fulminante enquanto tomava café. Eu estava a caminho de uma entrevista de emprego quando minha irmã me ligou, aos gritos. Quando cheguei no hospital, ele já estava inconsciente. Fiquei ali por horas, segurando a mão dele, esperando um milagre que não veio. Enterrar meu pai foi como enterrar meu chão. E ainda assim continuei em frente, porque tinha que continuar. Mas o destino parecia determinado a me moer por completo. Meses depois, minha esposa começou a sentir dores fortes nas costas. Pensamos que era algo muscular, mas o diagnóstico caiu como uma sentença: câncer avançado. A partir dali, minha casa virou hospital. Eu virei cuidador, pai, marido e enfermeiro. Os dias se misturavam com as noites e a esperança se misturava com o medo. Eu via a mulher da minha vida definhar. Perdemos o carro para pagar exames, vendemos móveis, fizemos rifas. Eu implorei por ajuda a quem nunca me respondeu mensagens antes. Quando ela partiu, uma parte de mim morreu junto. Eu não fui apenas quebrado emocionalmente, fui despedaçado fisicamente também. Meu corpo reagiu. Comecei a ter picos de pressão, dores no peito, crises de ansiedade. Fui parar no hospital com suspeita de infarto. Mas não era o coração, era a alma. O médico me disse: ou você muda ou vai seguir morrendo aos poucos. Eu ri, porque eu já estava morto por dentro. Foi ali, sentado naquele banco de hospital, suado e tremendo, que algo mudou. Não foi uma luz no céu, nem uma voz divina. Foi só silêncio. Um silêncio tão profundo que me obrigou a olhar para dentro. E o que eu vi foi um homem no fundo do poço, mas ainda com um último fio de força. Uma fagulha. Uma única faísca. E foi com essa faísca que eu decidi fazer uma coisa: começar de novo. Naquela noite, peguei um caderno velho e anotei: você não tem mais nada a perder, só pode subir. E escrevi um plano, simples, quase ingênuo, mas era meu. Eu decidi começar vendendo produtos de limpeza de porta em porta. Fui humilhado, ignorado, mas vendi. E com cada centavo guardado, comecei a sonhar com algo maior. Algo que eu via todos os dias, mas nunca tinha considerado: o posto de gasolina do bairro. Enquanto todos viam apenas um lugar de abastecimento, eu comecei a ver oportunidade, porque ali passava gente, e onde tem gente, tem história, e onde tem história, existe chance. Mas eu não tinha dinheiro, só dor, vontade e um plano. Um plano que você vai conhecer na próxima parte dessa história. Eu não sei explicar porquê, mas comecei a frequentar aquele posto de gasolina da esquina todos os dias. Não era por combustível, era por observação. Eu prestava atenção no movimento, nos horários de pico, nos caminhoneiros que paravam para tomar café, nas conversas rápidas dos frentistas. O dono era um senhor já de idade, cansado, e os funcionários viviam desmotivados. Aquilo me chamou a atenção.
Um lugar com tanto potencial, mas completamente largado. Um dia, tomei coragem e puxei conversa com o proprietário. Disse que estava desempregado, mas disposto a ajudar em qualquer coisa. Ele me olhou de cima a baixo, riu e disse: "Você quer ajudar ou quer trabalhar de graça?" Eu respondi: "No começo, só quero aprender." E foi assim que comecei, lavando banheiro de posto. Sim, um homem de 40 anos com filhos em casa, lavando privada por comida e oportunidade, mas com um plano na cabeça e o coração ardendo de vontade. O velho gostou de mim. Começou a me ensinar pequenas coisas sobre o negócio, como lidar com fornecedores, como controlar estoque, como calcular margem. Eu absorvia tudo como uma esponja. E à noite em casa, voltava para o meu caderno. Aquele caderno virou um diário de guerra. Anotava tudo: erros, acertos, ideias, melhorias. Eu sonhava com um posto diferente, mais humano, mais limpo, com atendimento digno, com visão. Com o tempo, virei braço direito daquele senhor. E ele, sem filhos, começou a confiar em mim. Trocávamos confidências. Ele dizia que queria se aposentar, mas não tinha para quem deixar o posto. Eu escutava em silêncio, até que um dia ele me disse: "Se eu vender esse lugar para alguém, vou ver ele morrer. Mas talvez você consiga fazer ele viver." Foi então que ele me fez uma proposta: comprar o posto em parcelas com o que eu fosse ganhando ali dentro. Era arriscado, eu não tinha garantias, só fé. Fé em mim e fé no Deus que ainda não tinha desistido de mim, mesmo quando eu tinha desistido dele. Fiz as contas, era loucura, mas aceitei. Os primeiros meses foram um caos. Dívidas, fornecedores antigos cobrando, funcionários desmotivados. Teve dia em que só vendemos 3 tanques de combustível. E eu chorei no banheiro. Chorei escondido dos meus filhos, que acreditavam que o pai deles agora era dono de posto. Eu comia pão amanhecido e fingia estar com pressa para não jantar. Mas toda noite eu dizia a mim mesmo: "Você não passou por tudo isso para parar agora." Comecei a reformar o espaço aos poucos. Pintei a fachada com minhas próprias mãos. Ofereci café gratuito aos clientes. Fiz parcerias com caminhoneiros para abastecimento com desconto. Criei um cartão fidelidade simples, escrito à mão. E, acima de tudo, tratei cada cliente como se fosse rei. Alguns riam de mim, outros voltavam só para conversar. Eu contava minha história. E, sem perceber, comecei a criar algo além de um posto de gasolina. Estava criando um lugar de conexão. Foi quando conheci o André, um caminhoneiro que vinha sempre da Bahia. Um dia ele me disse: "Você trata esse posto como se fosse um lar. Isso aqui não é só gasolina, é abrigo." Aquilo me marcou, porque era isso mesmo. Eu estava reconstruindo minha vida e, sem saber, dando refúgio a outras pessoas que, assim como eu, estavam cansadas de apenas sobreviver. E então, o inesperado aconteceu. Um empresário da capital passou por ali, parou para abastecer e notou o movimento. Me chamou no canto e disse: "Você pensou em expandir? Porque eu nunca vi um posto simples com tanta alma como esse." Meu coração disparou. Era o sinal que eu precisava. Mas eu ainda era pequeno, ainda não estava pronto, ou estava. Eu respirei fundo, olhei para cima e respondi: "Me diga o que você está pensando." O empresário que parou naquele dia, o tal que perguntou se eu pensava em expandir, chamava-se Fernando Braga. Um homem direto, de olhar firme e fala pausada. Dono de uma pequena rede de transportadoras no interior de Minas. Ele ficou quase 20 minutos ali, observando o atendimento, perguntando coisas simples, como quantos litros vendíamos por dia, o custo médio por caminhão, como era meu relacionamento com os fornecedores de combustível. Eu respondi tudo com franqueza. Ele sorriu e, antes de entrar na caminhonete, disse: "Se eu voltar aqui em 60 dias e isso continuar assim, a gente conversa." E foi embora. Por 2 meses, eu respirei esse desafio.
Dobrei meus esforços, organizei as finanças, mudei a iluminação noturna, ajustei o estoque da lojinha de conveniência, melhorei a sinalização da entrada, pedi ajuda ao meu filho mais velho para fazer uma conta nas redes sociais e comecei a postar fotos do dia a dia do posto. Acredite ou não, os vídeos de atendimento e os bastidores começaram a ganhar engajamento. A comunidade do entorno passou a apoiar. Eu já não era mais só o dono do posto, mas o cara que não desistiu da vida. E então, no 59º dia, Fernando voltou. Sem aviso, desceu do carro, olhou em volta e disse apenas: "Você não mentiu, melhorou ainda mais." Sentamos na pequena sala que eu chamava de escritório, mas que era só uma mesa antiga e 2 cadeiras. Ele tirou um envelope da pasta e me mostrou uma proposta. Queria que eu assumisse a operação de mais 2 postos, localizados em cidades pequenas próximas dali que estavam abandonados, praticamente à beira da falência. Ele forneceria o combustível e parte da estrutura. Eu, a gestão. Meu coração batia como um tambor desgovernado. Eu não tinha capital, não tinha equipe e ainda estava pagando parcelas do primeiro posto. Mas aquela era a porta que eu havia pedido a Deus quando tudo parecia perdido. Eu respirei fundo, pedi uma noite para pensar. Fui para casa e encarei meus filhos. Eles estavam maiores, mais conscientes. Jantamos juntos e contei a proposta. Meu filho do meio, o mais calado, disse com os olhos brilhando: "Pai, a mamãe teria orgulho." Eu não aguentei. Chorei ali mesmo, no meio do arroz e do feijão. No dia seguinte aceitei. Os 2 novos postos eram desafiadores. Funcionários desmotivados, caixas negativos, estrutura física deteriorada. Mas eu não era mais aquele homem de antes. Eu tinha cicatrizes, tinha aprendizados, tinha fogo nos olhos. Repeti tudo o que fiz no primeiro. Escutei as pessoas, reformei com o que dava, criei conexão com os clientes, mantive o atendimento pessoal e humano. Em menos de 1 ano, os 3 postos estavam operando no azul e, mais do que isso, tinham virado referência. A história começou a correr. Um jornalista local fez uma matéria sobre minha trajetória. O título era "Do fundo do poço ao tanque cheio, a história de superação de José Martins." E foi assim que a cidade toda me conheceu. Logo surgiram mais propostas. Pequenos investidores querendo abrir franquias, donos de postos buscando parceria, convites para palestrar em eventos locais sobre resiliência e negócios. Eu, que um dia fui invisível, agora era ouvido. E não porque virei milionário, mas porque resisti. Mas o dinheiro, sim, veio. Não da noite para o dia, nem como milagre, mas como resultado de cada madrugada mal dormida, cada cliente ouvido, cada falha corrigida. E sabe o que eu fiz com os primeiros lucros? Não, eu não comprei carro novo, não fiz viagem para a Europa. Eu reformei o velho galpão onde minha esposa havia feito os primeiros tratamentos. Transformei em um centro de apoio para familiares de pacientes com câncer, porque eu sabia o que era estar naquele lugar e sair de lá sozinho. Aos 46 anos, fui convidado para dar uma entrevista na TV regional. Levei comigo o caderno velho, aquele que comecei no banco do hospital anos antes. Mostrei na câmera as anotações, os riscos, os desenhos de reforma, os cálculos errados. O apresentador ficou em silêncio e, quando terminou, segurou minha mão e disse: "Você é a prova viva de que não existe idade para recomeçar." E ele estava certo, mas havia mais por vir. Fernando Braga, aquele mesmo homem que acreditou em mim lá atrás, agora era meu sócio. Tínhamos 6 postos em operação e 2 em fase de projeto. Ele me chamou para uma reunião e disse: "José, está na hora de pensar grande. Você topa virar referência nacional em atendimento humano em postos de combustível?" Eu ri, mas sabia que ele estava falando sério. E ali, sentado em uma sala com ar-condicionado e vista para a cidade, eu respondi: "Topar?
Fernando, eu fui feito para isso. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Eu discordo. O tempo sozinho não cura nada, mas ele dá espaço para a gente entender que algumas feridas não foram feitas para sumir, foram feitas para lembrar. E eu carrego cada uma delas, como um mapa que me trouxe até aqui. 5 anos depois daquele dia em que aceitei a proposta do Fernando, éramos donos de uma rede com 9 postos em operação. Sim, 9. Espalhados por 3 estados, empregávamos mais de 120 pessoas. A marca que criamos juntos virou sinônimo de cuidado. Nossos clientes não vinham só por combustível, vinham pela experiência, pela conversa com o frentista, pelo café servido com gentileza, pelos banheiros limpos, pelas palavras que eu fazia questão de deixar escritas nas paredes. Reabastece o tanque, mas também a alma. Eu nunca imaginei viver isso. Nunca imaginei andar por uma cidade e ver crianças correndo com bonés do meu posto, ver motoristas parando para tirar foto com nossa placa, ver reportagens em jornais falando do ex-vendedor de produtos de limpeza que virou referência nacional. Mas o que mais me emocionava era ver os olhos dos meus filhos. Eles cresceram me vendo falhar, me vendo chorar, mas também me viram levantar. E agora, como homens, eles me olham com respeito. Um deles já trabalha comigo, o outro quer abrir o próprio negócio. O mais novo diz que quer estudar administração. Eu apenas sorrio. Eles são o legado que eu não via quando só enxergava dor. Mas nem tudo foi conquista. Houve perdas no caminho. Perdi amigos que não entenderam minha nova fase. Tive que me afastar de pessoas que se aproximaram só pelo interesse. Lidei com inveja, com golpes, com noites sem dormir por causa de decisões difíceis. O sucesso, eu descobri, cobra um preço, mas não mais alto que o fracasso do comodismo. E entre os dois, escolhi pagar o preço de tentar. Eu também reencontrei a fé. Não a fé de domingo, nem a fé de frases prontas, mas aquela que nasce do chão, da lama, do vale. Descobri que Deus não me abandonou nos dias em que eu gritava sozinho no escuro. Ele estava ali, silencioso, observando se eu confiaria nele mesmo quando tudo parecia acabado. E hoje, quando abro meu caderno velho e vejo a primeira frase escrita lá atrás, você não tem mais nada a perder. Eu entendo. Era ele me empurrando para frente. Era o recomeço. Aos 48 anos, fui convidado para contar minha história em um congresso nacional de pequenos empreendedores. Quando subi ao palco, vesti a mesma camisa que usei no meu primeiro dia como lavador de banheiros no posto. Estava surrada, desbotada, mas limpa. Mostrei para a plateia. Disse: essa camisa não representa vergonha. Representa onde tudo começou. Representa a dignidade do trabalho honesto. Representa que nenhum sonho é pequeno demais para quem não desiste. Aplausos vieram. Mas mais do que o som das palmas, o que me marcou foi o olhar de dezenas de pessoas que se viram em mim. Gente simples como eu, gente machucada como eu, gente recomeçando, como eu um dia recomecei. Hoje, quando alguém me para na rua e pergunta qual foi o segredo, eu respondo sem hesitar: ter continuado quando tudo dizia para parar. Porque no fim, não é sobre postos de combustível, nem sobre dinheiro, é sobre acreditar, é sobre não se render, é sobre saber que mesmo depois da morte de quem amamos, mesmo após a falência, a depressão, a vergonha, ainda há vida, ainda há caminho, ainda há chance. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, eu te peço uma coisa: não desiste de você. Por mais difícil que esteja, por mais fundo que seja o buraco, se ainda há ar nos seus pulmões, há uma semente de mudança dentro de você. E ela só precisa de uma gota de coragem para florescer. E se essa história tocou o seu coração de alguma forma, deixa seu like no vídeo. Isso ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas que talvez estejam hoje como eu estive ontem,
perdido, cansado e à beira de largar tudo. Se puder, compartilhe. Pode ser que alguém aí do outro lado esteja precisando ouvir exatamente essas palavras. E se você deseja ajudar esse canal a continuar espalhando mensagens de recomeço, de fé e de transformação, considere deixar um super obrigado aqui nos comentários. Isso nos ajuda a manter esse trabalho de pé e alcançar cada vez mais corações. Porque no fim essa história não é só minha, é de todos que decidiram recomeçar aos 40.